Obrigado, Claudinha. Já está com áudio. Ó Senhor Deus, estamos aqui num grupo pequeno de pessoas, mas que nessa manhã de sábado, nós nos reunimos nessa manhã com um único intuito de aprendermos e estudarmos as verdades profundas que estão registradas em Tua Palavra. Ó Senhor Deus, nós somos tão limitados, nós somos, apesar de sermos feitos a Tua criatura, sermos feitos semelhantes à Tua pessoa, nós somos extremamente limitados, pecadores, e é por isso que nós pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine nesse estudo que estamos fazendo aqui sobre o santuário. Hoje vamos falar sobre a cobertura e sobre a justiça de Cristo. Portanto, Pai, nos oriente nesse momento. Que a Tua graça, o Teu amparo, que o Senhor nos sustente com os Teus braços. Que o Senhor nos conduza pelo melhor caminho, aquele caminho que nós ouviríamos uma voz atrás de nós dizendo: andai por ele. Que o Senhor possa tocar na vida, na alma, no coração de cada um que está aqui e que todos nós nos sintamos acolhidos no colinho do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre, aliás, nós iremos continuar, Nós demos continuidade a entender a estrutura do santuário e vamos então falar sobre a cobertura. O santuário ele tinha uma cobertura e é interessante que às vezes nós podemos imaginar que a cobertura do santuário era uma cobertura triangular, como a gente geralmente vê, em algumas igrejas, como a gente vê em várias catedrais, que a gente anda pelo mundo, e mesmo em igrejas protestantes, a gente vê o templo geralmente com essa configuração de triângulo. Mas, e aliás, alguns estudiosos das escrituras, elas vão seguir o arquiteto J. Ferguson, que viveu mais ou menos há 1,5 séculos. E ele que sustentou, que foi o primeiro a sustentar, que o tabernáculo, ou seja, que o telhado do tabernáculo, ele seria um telhado triangular, E isso está escrito no dicionário da Bíblia de Smith, de 1863. Está ali dizendo, olha, esse arquiteto olhava e dizia, olha, o tabernáculo tinha um triangular, um telhado triangular. Entende? Tendas, se a gente pensar em tendas com estacas, elas eram desconhecidas no Antigo Oriente Próximo. Então você não vai ver tendas com estacas. Na verdade, os telhados inclinados, eles são apenas necessários, obviamente, em locais onde você vai ter neve. Se você não tem neve, por que o telhado tem que ser assim? Só um minutinho. Eu venho de uma gripe que não é fácil. Então, realmente, a garganta está, de vez em quando, dá uns pigarros aqui. E eu peço desculpa a vocês aí às vezes, eu ponho no mudo aqui e aí eu consigo dar uma limpada na garganta. Mas vamos lá. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sou, obviamente, falar isso é chover no molhado, eu sou descendente de alemães e judeus, Então eu sou judeu-alemão. Então é fácil saber que eu sou alemão, Pela tez da pele. Pela tez da pele, não, pela cor da pele, pela tez. E eu me lembro que os nossos antepassados, lá no Espírito Santo,
eles construíam casas com essas configurações, né? Você vai ver que tem muito telhadinho em triângulo. E isso porque, como eles vieram da Alemanha, eles trouxeram esse hábito de lá para cá. Só que aqui, né, não tem essa neve toda. Então, por isso que a gente via muito esse telhado triangular, né? Mas, na verdade, o triângulo do tabernáculo, eles eram planos, né? Augusto Calmet, em 1722, foi o primeiro comentarista a sustentar e a comentar que o teto do santuário, na verdade, ele era plano. Por quê? Porque não há nenhuma dica dada na Bíblia ou qualquer fonte antiga que venha mostrar que existe um poste de comieira. Aquele poste da comieira que sustenta o telhado em triângulo. Então, quando esse investigador foi investigar, ele conclui, então, que o telhado do tabernáculo ele é um telhado plano, né? Agora é interessante notar, haviam 4 camadas de cortinas que foram colocadas sobre o topo e os lados externos. Então, entenda o seguinte, não era só uma cortina sobre o teto do tabernáculo que nós vimos na aula passada. O teto do tabernáculo, ele cobria, obviamente, toda a parte central, tanto do santo quanto do santíssimo, mas ele tinha uma caída, tanto para as laterais quanto para a parte de trás. E nós vamos ver aqui. Então, como é que era feito esse tecido, né? Eram 4 tipos de tecidos. E nós vamos ver isso com muito detalhe agora. Vamos lá, todo mundo atento? Muito bem. A cobertura interna, ela era feita do mesmo material dos 3 véus das entradas. O mesmo material. Isso está em Êxodo 26, 1 a 6 e 36, 8 a 13. Para construir essa cobertura, foram usadas 10 tiras. Então, é como se fosse 10 tiras, assim. Você imaginou? 10 pedaços grandes de aproximadamente de 13 a 14 metros de comprimento, porque ele tinha 28 côvados. Eu estou pegando o côvado do santuário, que ele poderia variar de 48 a 60, até 80 centímetros poderia variar. Mas eu estou jogando aí na faixa de 50, 60 centímetros. Então você tem mais ou menos de 13 a 14 metros de comprimento e aproximadamente 2 metros de largura. Então você vai ver o seguinte: você tem 10 tiras, cada tira com 2 metros de largura, com 10 metros de comprimento. Então, no final, você tem aproximadamente 10 tiras de 2 metros, você tem 20 metros no total e 14 metros esse total aqui em sentido de comprimento. Então, como é que eles foram unidos? Poxa, você tem 10 tiras, né? 10 tiras. Essas 10 tiras, elas têm que ficar unidas. Como é que elas foram unidas? Elas foram unidas por auréolas. Então, ou seja, elas tinham auréolas, vocês sabem o que são auréolas, né? Como se fossem anéis, elas eram colocadas nessas tiras, e aí essas auréolas, elas eram travadas, né? Por travas douradas. De novo, o ouro está presente aqui para formar então uma grande tela, com cada uma aproximadamente com cerca de 10 côvados, 10 metros quadrados, perdão, 10 côvados não, 20 côvados quadrados. Então, ela teria de 8 a 10 metros quadrados. Então, só para a gente, tranquilo, falar devagar, para a gente, então, dizer exatamente como funcionava essa metragem. Então, você tem 10 tiras, cada uma com 2 metros de largura, aproximadamente 13 a 14 metros de comprimento. Elas eram unidas por auréolas e travas douradas, que no final você tinha painéis de aproximadamente 8 metros quadrados cada um. E isso era unido de novo, de tal forma, então, que isso cobria toda a estrutura do santuário.
Então vamos lá. A primeira peça, ela cobria o santo. Ela tinha cerca de aproximadamente 10 metros de comprimento. Então, a sua ligação com outra seção no próprio santo que estava sobre um véu mais interno. Isso está em Êxodo 26, 32 e 6. Visto que o edifício tinha 12 côvados de largura, ou seja, pensa bem, o edifício, ou seja, o santo, lembra que eu falei aquela parte onde estavam as tábuas de um lado, tábua do outro, tábua no fundo e as cortinas da frente e as cortinas no meio, um pouco mais para trás, para dividir o santo do santíssimo. O santo era o santíssimo era menor, ele tinha um espaçamento menor do que o santo. Então, olha só, essa parte do santo, ela tinha aproximadamente 6 metros de largura do lado de fora. Então, a cobertura, o que acontecia? Como ela tinha 6 metros de largura, se você pegar, porque na parte de dentro ela tinha em torno de 5, mas se você pega toda a extensão das tábuas, você tem 6 metros no total, certo? Entenderam? A parte oca, em torno de 5 metros, mas você tem mais 60 centímetros aqui das tábuas e mais 60 centímetros aqui das tábuas, você então tem um total de aproximadamente 6 metros. Então, olha só, essa cobertura ela cobria a parte do santo e ela descia para baixo. Ela pendia aproximadamente de uma tal forma que chegava a 1 metro do chão. Então ela cobria aqui, ainda cobria aqui, até que chegasse aproximadamente a 1 metro do chão. Ela não chegava, essa cortina, ela não chegava a tocar no chão, ok? E há um detalhe importante que eu esqueci de falar. O tabernáculo, ele não tinha piso, ele era no chão, né? Mostrando que o quanto o Senhor Jesus ele tem contato com a humanidade. Então, assim, o sumo sacerdote ele ministrava pisando a terra, pisando ali a areia do deserto. Então, não havia tábuas no chão. O chão era chão mesmo, entende? Então, é importante que a gente tenha essa ideia muito clara de como funcionava dentro do santuário. Então, agora, a segunda peça, ela cobria o Santíssimo, tá? E ela pendia aproximadamente nas costas. Então, além de pender aqui, né? Também 1 metro aqui, mais ou menos do chão. Nas costas, ela chegava aproximadamente a 2 metros do chão, tá? Então, e ali haviam querubins. Lembra que nessas cortinas, ou melhor, nessa cobertura, porque havia querubins da cortina. Vocês lembram disso que eu falei? Que haviam querubins com detalhes de ouro desenhados ali na cortina. Mas também, olha que coisa linda, gente. Para pensar nisso. Você tem a cortina do Santíssimo, tem querubins ali com as asas. E também aqui em cima, né, no teto, quando você olhava no teto, também tinha querubins com as asas, de tal forma que parecia que tudo estava coberto por asas de anjos. Gente, era maravilhoso. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar? Era na cortina, na parte interna, havia querubins com asas. Aqui em cima, querubins com asas. E isso tudo cobrindo o Santo dos Santos. Por que isso, gente? Esse é o detalhe. Sabe por quê? A maior prova, não a maior prova, mas uma das provas de que aquele lugar, o Santíssimo, ele representa o trono de Deus, é que diante de Deus, no céu, na frente do seu trono e em volta, você tem exatamente querubins cobridores. Então você tem querubins cobridores para que quando os anjos eles vêm adorar a Deus, a glória de Deus, ela é tão intensa, ela é tão forte que se não houvesse os querubins cobridores, certo? Ou seja, eles têm 6 asas, né? Então, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles cobrem o rosto. Na verdade, eles estão cobrindo de tal forma que a glória de Deus, que sai da própria pessoa do Senhor Deus, ela é um pouco ofuscada por esses anjos que estão continuamente na presença de Deus, o querubim cobridor.
Então, dentro do santuário, você tem ali essas figuras do querubim cobridor cobrindo todo o Santo dos Santos, para mostrar que ali está a presença de Deus, porque de fato estava, a presença de Deus estava ali na Shekinah. E olha que interessante. Satanás era quem? Satanás era um querubim cobridor. Ele era o querubim cobridor. E foi, portanto, isso que é impressionante. É algo que um dia, no futuro, eu não tenho dúvida, nós iremos estudar isso. Esse querubim cobridor, que estava na presença de Deus, nele surgiu o pecado. Então, o pecado, ele surge não em Deus, obviamente, mas na presença direta de Deus. E agora a gente começa a entender por que que a questão do pecado ele está sendo resolvida dentro do santuário. Agora a gente começa a entender por que que Cristo representa o santuário, porque ele precisava carregar em si os pecados do mundo, porque ali dentro o pecado começa e ali dentro do santuário a questão do pecado ela será resolvida por toda a eternidade e para sempre. Então é muito interessante entender essa questão do querubim cobridor que estava desenhado nessas cortinas. Então, como é que era a cor dessas cortinas? As cortinas, segundo o Êxodo 26:1, olha só, farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim. Nós já estudamos sobre isso. Nós já aprendemos que o azul significa obediência. Tanto que eu já falei que a lei de Deus é muito provável que as suas tábuas elas eram de um azul berilo, mostrando exatamente que a lei de Deus ela está presente no santuário em todos os aspectos. O azul e portanto púrpura e a púrpura é uma mistura de azul com vermelho que você vai dar então obediência e sacrifício e isso gera a cor roxa que é a cor púrpura e o carmesim que é o vermelho que representa a obediência que é o melhor que representa sacrifício, né? Então sacrifício, obediência e renúncia. Isso está presente no santuário. Sacrifício, obediência e renúncia. Tanto que quando você vai ouvir as palavras do Senhor Jesus, o que que ele fala? Eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, vamos lá. As cortinas, elas eram feitas de pelo de cabra, tá? Então, a primeira cortina, ela era feita de pelo de cabra. E essas cortinas de pelo de cabra, elas foram feitas 11 cortinas. E essas cortinas de pelo de cabra, elas representavam a justiça de Cristo. E nós já vamos falar, nós vamos terminar o dia de hoje falando sobre a justiça de Cristo. Então nós temos a primeira era pelo de cabra, a segunda era peles de carneiro tingida de vermelho. Êxodo 26:14 está dizendo: também farás para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingido de vermelho e uma cobertura de pele de texugo por cima. E nós já vamos falar a respeito disso, né? Então, resultado, o que que a gente enxerga? Que você tinha pelo de cabra, pele de carneiro e pele de texugo. A pele de carneiro, tingida de vermelho, ela representa o sacrifício de Cristo e o seu sofrimento. Então, ele ensina que o sacrifício, o sofrimento vai gerar para nós a nossa maior honra. A nossa maior honra. E, por fim, a pele de texugo, que ela ficava por cima. Olha que interessante. A pele de texugo era uma pele que ela não tinha muita atração. Era uma pele que não demonstrava tanta atração, mas também ela retém calor, ela retém a chuva, caso acontecesse, para que então ela tem o pelo ele retém isso.
Então a água escorrega e escorre, né? Escorrega não, ela escorre e aí não isso tornaria o Santo e o Santíssimo impermeável à chuva. Mas o mais importante disso, olha que interessante. Olha que interessante. Olha só, vamos lá então, só para a gente entender. A primeira camada, a primeira, era linho torcido, azul, púrpura e camesim. Essa era a primeira camada. Portanto, não tinha pele ali. Ali era linho torcido, azul, púrpura e camesim, que representa a justiça de Cristo, que representa o sofrimento de Cristo, que representa a obediência de Cristo, que representa o sacrifício de Cristo. A segunda camada era de pelo de cabra, de pelo de cabra. A terceira camada era de pele de carneiro, tingida de vermelho, representando de novo o sacrifício de Cristo. E por fim, a pele de texugo. Então, olha só, o que que nos ensina a palavra de Deus? Gente, a pele de texugo está por fora. Por quê? Porque a Bíblia, inclusive, fala, olha como é que isso está ligado com Isaías 53, verso 2. Isaías 53, verso 2 diz: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, Jesus ele vem como homem humilde. Ele nos ensina que a aparência exterior não é importante. Ele ensina a humildade, ele ensina a modéstia cristã de Cristo. Então, por isso que a pele de texugo ficava por fora, porque a beleza estava por dentro. A beleza estava abaixo. Outra coisa importante: se você quer conhecer Cristo, você tem que levantar essas camadas. E à medida que você vai levantando as camadas, você a priori, você olha e você não vê beleza. Você, o que que ele vai me atrair? Mas à medida que você vai medindo o santuário, e medir significa, nós já aprendemos isso aqui, medir significa estudar. Nós vamos medindo, vamos estudando o santuário, levantamos a pele de texugo e olhamos, nossa, tem sangue aqui. Por que que ele morreu? E levanta de novo. Aí você vê uma pele de cabra. Aí você levanta de novo. Aí você vê o linho torcido. Aí você vê obediência. Você vê humildade. Você vê justiça. Você vê renúncia. Você vê sangue. E aí quando você levanta de novo, aí você vê o tabernáculo. Aí você vê o quê? Você vê o candelabro. Você vê a mesa. Você vê o chão batido. Você vê o altar de incenso. Você vê o sacerdote intercedendo. Aí você vê o Santo dos Santos. O sangue espargido na cortina. Os querubins. A lei. Você vê a arca. O propiciatório. A vara de Arão. O maná. O querubim sobre a arca. E a presença de Deus na Shekinah. Portanto, o caminho do santuário, ele não é só pelas portas. Ele também precisa ser visto de cima para baixo. E quando você chega ali, você começa a entender uma coisa que é fundamental: a justiça do Senhor Jesus. E eu poderia dizer nessa manhã, o que é a justiça do Senhor Jesus? E nessa manhã, eu quero exatamente discutir com vocês. Eu quero trazer um pouco daquilo que eu falei no último encontro que nós tivemos na igreja da Santa Amélia. Então, lá eu fiz
uma palestra, um sermão de 1h20, onde eu falei sobre a justiça de Cristo. Então, aqui agora, eu quero, já que nós estamos falando que isso tudo está mostrando a justiça do Senhor Jesus, eu quero então agora entrar um pouco nisto. O que é a justiça de Cristo? Eu quero deixar isso aqui registrado dentro da plataforma É de Graça. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa justiça de Cristo. Primeiro, nós vamos entender o que é a justiça. Quando a gente olha para a palavra justiça, a gente tem um problema de tradução. O tradutor da Bíblia do original, quando ele traduziu para o inglês, então, quando ele foi traduzir a palavra justiça de Cristo, ele não encontrou no inglês uma palavra que traduzisse a palavra justiça. Porque a justiça nesse sentido, a justiça de Cristo nesse sentido. Por quê? Porque se ele tivesse traduzido por justiça propriamente, ele teria traduzido para justice. Só que não pode ser traduzida para justice. Ele traduziu para righteousness of Christ. Ou seja, traduzido como justiça, mas a correta tradução de righteousness não é justiça no sentido que a gente tem esse conhecimento. É justiça no sentido de fazer o correto, fazer o certo. Então, justiça, ele pode significar muita coisa. Então, por exemplo, a justiça como lei aplicada em um tribunal pode ser vista dessa maneira. Justiça pode ser vista como vingança. Justiça pode ser uma causa que foi ganha depois de muito tempo. Então a pessoa diz assim, olha, finalmente foi feita justiça. Mas não é esse conceito espiritual de justiça de Cristo que no original quer dizer. Porque lá no original, justiça de Cristo quer dizer uma coisa muito particular. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a justiça. Olha só, isso está escrito em Ezequiel 33, 13 e 18. Diz assim: bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça. Aliás, perdão, isso não está em Ezequiel 33, 13 e 18. Isso está em Salmo 106, 3. Bem-aventurados os que observam o direito e praticam a justiça. Praticam, olha a palavra, praticar a justiça. Salmo 106, 3. Em João 3, 7, 1 João 3, 7, primeira carta de João, diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Em Ezequiel, agora sim, Ezequiel 33, 13 e 18 diz assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Isso está em Ezequiel 33, 13 e 18. Ou seja, se eu me afasto da justiça de Cristo e pratico a minha justiça, eu estou em iniquidade, ou seja, eu cometo pecado. Guarda isso, irmãos. Guarda isso, amigos. Isso é muito importante. Olha o que Ezequiel está dizendo. Se eu praticar a minha justiça, se eu tentar obedecer pelas minhas forças, é pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer: tudo que não provém da fé é pecado, até se eu fizer a coisa certa. Por exemplo, eu posso fazer o bem, eu posso ajudar os pobres, eu posso dar comida para o necessitado, eu posso visitar hospitais, eu posso fazer tudo isso, mas se eu faço isso
com o intuito de ganhar alguma recompensa, de ser salvo, coisa parecida, Deus olha para isso e fala: isso é pecado. Se vocês lembram da história de Caim e Abel, qual foi o problema de Caim e Abel? Amigos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente olha para a oferta de Caim e Abel e a gente pensa assim: o problema é que Abel, ele ofereceu carneiro, e sangue, e Caim ofereceu frutas, ofereceu coisas da terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí você vai dizer: então a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu um cordeiro. A oferta de Caim não foi aceita porque ele ofereceu cereais. Espera aí, calma. Quando a gente vai estudar o santuário, haviam ofertas de cereais. Cereais também eram ofertados no santuário. Cevada, trigo, também era oferecido como oferta. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? É simples. Entre outras questões, porque só sangue pode remir o pecador, havia um outro aspecto. Claro que essa é uma questão. E Abel entendeu que só sangue poderia salvar. E o sangue do cordeiro que ele oferecera representava o sangue de Cristo, obviamente que seria ofertado por todos os homens quando Cristo rendeu sua vida na cruz do Calvário. Dessa forma, o que acontece? Caim oferece o que. Gente, a intenção de Caim, a priori, parecia ser a melhor, porque ele ofereceu o melhor. Ele foi lá e falou assim: qual é a melhor uva? Qual é a melhor maçã? Qual é a melhor batatinha? Qual é o melhor trigo que eu posso oferecer a Deus? E ele traz a oferta dele todo feliz. Vou oferecer a minha oferta a Deus. Mas a oferta de Caim e a oferta de Abel, ela tem uma outra diferença, que é a seguinte: Caim, para oferecer essa oferta, ele teve que arar a terra, ele teve que jogar a semente no solo, ele teve que cuidar do solo, ele teve que colher as frutas, ele teve que arrancar as raízes, arrancar o trigo, colher isso tudo, colocar em um recipiente e colocar no altar. A oferta de Caim representa as obras humanas. Quando eu ofereço as minhas obras humanas como meio de salvação, é pecado. Agora, olha para Abel. O que a oferta, o que Abel teve que fazer para que aquela oferta existisse? Nada. O filhotinho de cordeiro que ele ofereceu veio da cópula de um macho ou uma fêmea. Aquele bebê, aquele animalzinho nasce. Abel não teve participação nenhuma. Por isso que a salvação é algo feito por nós, fora de nós e sem a minha participação. É por isso que Deus aceita a oferta de Abel, além do fato de que na oferta de Abel havia sangue presente, nesta oferta não houve nenhuma participação de Abel. Enquanto que na de Caim, houve total participação de Caim. Caim representa aqueles que querem ser salvos pelas boas obras que fazem, pelas ajudas que fazem, eu sou generoso, eu sou bondoso, fim de semana eu estou em algum hospital, fim de semana. Isso, se for fruto de obra humana, isso para Deus não serve nada. Não serve nada. Então, olha só, lembra quando Cristo falou para aquele jovem que chegou para ele e perguntou assim, ele falou assim: mestre, o que eu farei para ganhar a vida eterna? O jovem rico.
Essa é a pergunta que todo judeu fazia. O que eu tenho que fazer para ganhar? Percebe a pergunta? O que eu tenho que fazer? Ação. O que eu preciso fazer? Quanta gente pergunta isso hoje? O que eu preciso fazer para me redimir? O que eu preciso fazer para estar bem do outro lado? Quando a minha hora chegar, tem gente que pensa dessa forma. O que eu preciso fazer? Aí Cristo vira para ele e fala assim: Olha, jovem, você quer mesmo ganhar salvação? Então faz o seguinte: guarda os mandamentos. Cara, quando ele ouviu isso, ele deve ter ficado muito feliz. Ele falou: se é isso, então eu estou feito. Porque, olha, Senhor Jesus, quer saber de uma coisa? Isso aí que o senhor acabou de falar, eu faço desde pequenininho. Eu guardo todos os mandamentos. Todos os mandamentos. E aí, não parece que Jesus está concordando com esse negócio? De que a salvação é pelas obras? Quando ele fala assim, desde pequenininho, ó, guarda os mandamentos. Não parece que Jesus está concordando? Quer ser salvo? Guarda os mandamentos. Então, Jesus falou assim, então tá. Então eu vou te dar uma segunda ideia. Você guarda os mandamentos, né? Então tá. Isso você já faz. Beleza. Então faz o seguinte, vai lá agora, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Depois você vem e me segue. E diz a Bíblia que ele se retirou triste, porque ele era muito rico. O problema desse jovem não foi ficar triste, né? Porque ele teria que abrir mão de alguma coisa. Toda vez que a gente vai abrir mão de alguma coisa, principalmente que você é apegado àquilo, você vai ficar triste, você não vai ficar alegre. Oh, que legal, né? Eu vou ficar pobre agora, eu vou dar tudo que eu tenho e vou ficar pobre. Ele não sabia que ele estava trocando lixo pela verdadeira riqueza, que era Cristo. Cristo é a verdadeira riqueza. Mas ele ficou triste. O problema não foi a tristeza. Se ele tivesse ficado triste, mas permanecido ali, ele teria ouvido uma coisa que aconteceu depois, mas ele vai embora. Ele vai embora. E a conversa não acabou ali. Ele vai embora, e esse foi o problema, foi ele ter ido embora, e a conversa continua. Agora os discípulos viram-se para Jesus e fazem a mesma pergunta, só que de um outro jeito. Então os discípulos perguntam: Senhor, nesse caso, quem é que poderá se salvar? Por que os discípulos estão perguntando isso? Porque eles acreditam igualzinho o jovem. Senhor, olha só, se for desse jeito, então ninguém pode se salvar. Aí é que Cristo vai dizer para eles aquilo que o jovem rico não ficou para escutar. Jesus olha e fala para eles assim: isso é impossível. Literalmente, Cristo está dizendo que é impossível alguém obter a salvação pela obediência à lei de Deus. Impossível. Não que a obediência não traga a salvação, mas é porque é impossível para o homem obedecer. Entende isso? A obediência traz a salvação? Traz. Claro que traz. Mas é impossível para o homem obedecer. Você pode estar pensando assim, Divaldo, você está falando que é impossível o homem obedecer a Deus? Você está falando isso? Não, não sou eu que estou falando. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus. Agora, olha o que Cristo diz a seguir. Ele acabara de mostrar o problema. É impossível para o homem obedecer. Mas aí, Cristo nunca, jamais vai deixar alguém sem resposta. Ele fala assim:
Mas o que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te chocar agora, mas depois eu vou te explicar. Deus, não, Deus não quer a tua nem a minha obediência. Ele não quer. E por que que ele não quer a minha obediência? Nem a sua. Porque a minha e a sua obediência não levam a lugar algum. Zero. Agora, o que que Deus quer? Que obediência ele quer? Ele quer a obediência de Cristo em mim. A obediência de Cristo em você. Fica claro isso de uma vez por todas na tua cabeça? Agora, só falta eu perceber o que é então essa obediência de Cristo em mim. Então, se você quer saber como funciona a obediência de Cristo em mim, de tal forma que ela passa a ser sua, então a gente tem que continuar aqui a entender essa situação. O que que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina, aliás, nós vemos em toda a palavra de Deus, que o Senhor Deus quer em mim a obediência de Cristo e não a minha obediência. Esse vestido, esse tecido, lembra do santuário que acabamos de falar. Lembra que aquele linho. Olha só, o linho, quem deu o linho? Quem deu? Quem deu o linho? Uma planta chamada linho, de onde vem a linhaça. Quem deu as cores azul, vermelho, roxo? A natureza. Eles foram buscar na natureza. Quem deu a pele de cabra? A cabra. Quem deu a pele de cordeiro? O cordeiro, tingida de vermelho. Quem deu a pele de texugo? O texugo. Nenhum israelita deu nada. Nada. A obra deles era entender isso, aceitar isso e deixar que isso obrasse em sua vida. Essa justiça de Cristo, esse vestido, lembra da parábola das bodas? Jesus falou assim na parábola, que o rei disse: vá lá na rua e pega quem você achar, qualquer um, qualquer um. Sai aí, coxo, aleijado, quebrado, arrebentado, pega prostituta, ladrão, vagabundo, político corrupto, traz todo mundo para cá. O evangelho é para todos. O evangelho, infelizmente, dá uma raiva. Infelizmente, o mundo religioso seccionou o evangelho. O evangelho hoje, ao invés de unir as pessoas a Cristo, está se dividindo em castas, dividindo em segmentos. Eu sou melhor que você, porque eu sei isso e você não sabe. Porque eu guardo o sábado e você guarda o domingo. É claro que nós sabemos a profecia, vai chegar aqui um dia que isso vai fazer diferença. Mas o que vai ter de guardador de sábado no inferno, você não tem ideia. Eu espero que nenhum de nós aqui estejamos lá.
pela graça do Senhor Jesus. O inferno vai estar cheio de fariseu. Cheio de gente que acha que pode julgar o outro porque ele tem 5 centímetros a mais na saia. Ou porque o cabelo dele é mais comprido que o meu. Ou porque o linguajar dele é melhor do que o meu. Por isso que esse julgamento pertence a Deus. Porque Deus conhece as intenções. Nós julgamos os outros pelo comportamento. Deus julga pelas intenções. Intenções nós não conhecemos, nem as nossas. Porque se a gente conhecesse as nossas verdadeiras intenções, nós estaríamos chorando mais do que rindo. Vou repetir isso. Se nós conhecêssemos e fôssemos verdadeiros e honestos com as nossas intenções, nós estaríamos mais chorando do que rindo. A gente ficaria desesperado se a gente conhecesse as nossas verdadeiras intenções. Verdadeiras, profundas. Só que a gente não faz isso, né? A gente não gasta 2, 3 horas orando a Deus, falando com Deus, para que Ele nos revele o que tem de pior em nós, o de podre dentro de nós. Podre, nojento dentro de nós. Então, a salvação é feita por nós, fora de nós, sem nenhuma participação nossa. Esse vestido de Cristo nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito. Ele nos oferece. Toma, ele diz, toma. Isso é o que você precisa. Você precisa, toma, pega isso, pega. Você precisa do meu caráter. Eu vou de novo voltar para a parábola das bodas. Todo mundo que chegou na festa, cada um vestido com a sua roupa. Um chegou de mini saia, outro chegou de sunguinha, outro chegou de roupa, outro chegou de terno, outro chegou de cueca, outro chegou pelado, outro chegou de... Todo mundo chegou, de qualquer jeito. Mas quando chegou na festa, tinha uma sala especial. E ali havia uma vestimenta. A vestimenta do casamento é o rei quem der, é o rei quem dá. E aí você chegava lá e você botava sua roupa. Não, senhor. Você não entrava na festa com a sua roupa. Você entrava na festa com a roupa cedida pelo rei. Quando o rei vem e olha, feliz. Ah, agora eu estou feliz. A festa está cheia. A casa está cheia. O rei está dando um casamento do filho. O filho do rei está casando. E quando a gente estuda o Apocalipse, o casamento de Jesus não é com a sua igreja, é com a cidade santa. Ela é que está vestida com uma noiva ataviada para o seu marido. É a posse, o casamento de Cristo com a cidade santa, é a posse em definitivo do domínio, do poder, onde todas as coisas estão sendo sujeitadas debaixo dos seus pés. Nós somos os convidados dessa festa. Tudo que Deus quer é que a gente participe dessa festa eterna, de Cristo sendo o Rei, o centro, o nosso presidente. Nosso presidente. Aí o rei olha e fala assim, caramba, mas tem um sujeito ali que não está vestido com roupa que eu dei. Ele está com o terreninho dele. Ele não quis vestir minha roupa. Não acredito. Ô, segurança, retira aquele homem da festa ali.
e joga ele para fora. Percebe? O homem foi jogado para fora. O rei não perguntou nada. Ele só quis perguntar o seguinte: você tem a roupa que eu te dei? Ele não perguntou de onde você veio, qual é o seu nome, se é preto, se você é branco, se você é de esquerda, se você é de direita. Quero saber. Eu só quero saber o seguinte: que roupa você está usando? A minha ou a sua? Lembra de uma coisa: a morte de Cristo na cruz, e nós vamos estudar isso mais à frente, ele pagou os meus e os teus pecados, todos, passados, presentes e futuros. Não há um pecado nesse mundo que já não foi pago, porque Cristo levou sobre si todos. Todos, de todas as eras. Por isso que ele é o desejado de todas as eras. Porque ele carrega sobre si o pecado de todas as eras. Por isso que eu prefiro a frase, em vez de eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu prefiro a frase eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. A King James traduz dessa forma. Ele carregou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, não é a cruz de Cristo que nos dá a justiça. Guarde isso. A justiça de Cristo. Como nós vamos ver aqui, hoje nós vamos atrasar um pouquinho. Quem quiser sair, por favor, depois vê o restante lá. Mas eu tenho que finalizar isso, porque próxima aula eu começo outra. Aí eu vou começar a entrar já no cada ato, em cada segmento do santuário, começando pelo altar de sacrifício. Então, se quem quiser ficar aqui, eu vou finalizar daqui a pouquinho, mas vamos atrasar um pouco aqui hoje. E aí o que acontece? É a vida de Cristo perfeita, obediência perfeita. É isso que é a justiça de Cristo. Ele te cobre. A vida dele te justifica. Agora, como que isso funciona? Em Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Eu vou traduzir isso. Eu vou traduzir esse texto. Toda a sua obediência, a sua, Dona Maria, seu Zé, toda a sua, toda a minha, do Jonathan aqui, ó, toda a minha, é como um absorvente usado. Trapo de imundícia é o absorvente que a mulher usa naqueles dias. Absorvente usado. Então alguém pode pensar que o texto compara a nossa obediência a uma coisa suja. Mas eu não creio que seja essa ideia aqui. Por quê? Como que Deus consideraria isso como uma coisa suja se ele criou isso? Ele criou a mulher com essa característica de uma vez por mês ela entrar naqueles dias. Então não pode ser disso. Sujeira? Uma coisa que vai gerar vida só porque não gerou, então agora é sujo? Eu não creio nisso. O que tem no absorvente usado? No absorvente usado, você tem sangue humano que já não pode gerar mais vida. E por isso é descartado. Portanto, as nossas obras é como esse sangue, não desse óvulo, não usado pela mulher, para ser fecundado. Ele não produz vida. A nossa justiça é comparado a esse sangue que a mulher expele uma vez por mês, porque ele quer dizer que as minhas obras
não produzem vida. O produto final deste óvulo que foi fecundado e não tem mais vida nele, assim são as nossas obras. As nossas obras são como o sangue no absorvente usado porque aquilo não foi fecundado. Quando o óvulo espiritual, ele é fecundado pelo Espírito, ele gera vida. Mas quando as minhas obras não são fecundadas pelo Espírito Santo, ele não gera fruto. E, portanto, vai ser descartado. Portanto, obras que não são fecundadas pelo Espírito Santo são como sangue que desce para um absorvente íntimo. E por isso pode ser jogado no lixo. É isso que a Bíblia quer dizer. Gente, eu estudei isso e quando essa ideia veio, eu falei, meu Deus, eu sempre pensei na sujeira, mas não é a sujeira. Tem nada de sujo. É sangue humano não fecundado. É óvulo não fecundado. Obras não fecundadas pelo Espírito Santo são consideradas por Deus como lixo. Como lixo. Então, uma outra coisa, um outro aspecto, é sangue de mulher e não de homem. Isso é outro aspecto. O pecado não entrou no mundo através de Eva. O pecado entrou através de Adão. Por isso o animal sacrificado era macho e não fêmea. É por isso que na página 292 da meditação Minha Consagração Hoje, Ellen White descreve que tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Se isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã estiver sendo de mim mesmo, está sendo completamente contaminado pelo pecado. Todos os esforços que eu faço para obedecer à lei de Deus está contaminado pelo pecado. É absorvente usado. Aí você pode se perguntar assim, mas eu não tenho que me esforçar? Eu não tenho que me esforçar? Sim. Isso sempre foi uma confusão na minha cabeça. Minha obra é podre, minha obra é trapo é absorvente usado, mas, por outro lado, eu tenho que me esforçar. Por quê? Então, agora eu entendo isso. Porque, apesar de minha obediência não me dar a salvação, que não vai dar, a minha obediência permite Deus agir em minha vida. Deixa eu explicar. A sua tentativa, a minha tentativa de obedecer, por mais que seja inútil, e é inútil, porque Jesus falou isso. Quando você tenta obedecer de verdade, você está ali lutando, o que você está dizendo para Deus? Existe uma comunicação ali. Você está dizendo algo ali. Você está dizendo para Deus assim, Senhor, vamos lá. Eu sei que eu não consigo, mas eu quero muito te obedecer. Irmãos e amigos, se eu não faço minha parte nesse processo, Deus não pode fazer a dele. É por isso que a mensagem da justiça de Cristo não nos isenta da nossa parte. Porém, a tua parte não chega. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo aqui que é o seguinte, presta atenção nisso. O que a gente ouvia lá atrás? Você se esforça para ser salvo.
E aquilo que você não consegue, Deus completa. Eu já ouvi isso. Não é disso que eu estou falando. Não, 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 não. Não é. Eu estou dizendo o seguinte: você se esforça para obedecer. E quando Deus vê que você quer mesmo, está dizendo, esse cabra, esse homem, esse meu filho, essa minha filha, está querendo mesmo. Por quê? Porque Paulo fala assim: não está em nós nem o querer e nem o efetuar. Então, quando você quer, já é obra do Espírito Santo aqui na sua cuca, no seu coração, na sua alma. Você já está ouvindo a voz dele. Eu quero, Senhor. E aí você luta. Você luta e Deus olha e fala assim: esse cabra quer mesmo. Ele quer mesmo. Céu, anjos, Espírito Santo, todo mundo, vamos ajudar ele. Esse aí quer. Esse quer de verdade. Você parou para pensar o seguinte? Já viu alguém que quando quer uma coisa, mas não quer, você fala assim: eu não vou ajudar essa pessoa, não. Só fala que quer, mas não faz nada. Ah, eu quero muito passar de ano, viu? Mas você vê o dia inteiro na Netflix, o dia inteiro morcegando por aí, só no TikTok, e falando assim, quero fazer medicina. Quer nada, você quer nada. Imagina que pai vai pagar uma faculdade para um moleque desse. Não vai. Agora, olha a diferença. Pai, eu quero muito passar de ano, eu tenho dificuldade em matemática. Aí ele vai. Me dá um Kumon, pai. Me paga um Kumon para mim. Paga uma professora particular. E você vê o moleque estudando, estudando. Com que prazer o pai investe tudo que ele tem nesse menino, nessa menina, que apesar da dificuldade na matemática, às vezes na química, às vezes na física, ele está lá, estuda, estuda de dia, de noite, está correndo atrás, e o pai fala: eu vou investir nesse menino. Esse menino está querendo de verdade, não é só da boca para fora, não. É verdade que ele quer. Então, quando Deus vê isso em nós, ele fala: eu preciso ajudar essa pessoa. É por isso que Paulo vai chamar isso de um mistério do Evangelho. Mistério é algo oculto, que já está sendo ensinado há muito tempo. E qual é o mistério do Evangelho? Está em Colossenses 1, 26, 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles, quem? Aos santos. Quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Você sabe o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é obedecer. Você pode fazer? Não. Mas Cristo em mim pode. Por isso que Paulo escreve: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Paulo percebeu exatamente o que isso quer dizer. Colossenses 1, 28, 29, ele diz: olha, nós o proclamamos quem? A Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Aí Paulo diz: olha aqui, isso é Bíblia. Para isso, para isso, eu me esforço. Lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo lutava? Lutava. Com o poder de quem? Poder do Espírito Santo. E Cristo, então, vendo que Paulo queria muito, e o Espírito Santo vinha e entrava nele, e aí a obra que começava a ser produzida aqui dentro e que o mundo via, não era mais obras de Paulo. Era obras de um homem que queria muito, mas não podia,
mas que estava sendo completamente dominado, auxiliado, ajudado pelo próprio Senhor Jesus. Então, quem é que fazia as obras na vida de Paulo? Era ele? Não, era Cristo vivendo nele. Se nós andarmos por aqui achando que vamos conseguir, nós somos exatamente o jovem rico. Em Isaías 54, 17 diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. A justiça desse aí não vem dele, ela vem de mim. É isso que o Senhor Jesus vem tentando dar à humanidade há tantos anos, para que a gente possa dizer, como está escrito em Isaías 26, 12: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Irmãos, está na Bíblia. Está na Bíblia. Isaías 26, 12. Senhor, tu nos darás a paz. Quando é que você tem paz? Quando a obra do Espírito Santo, que é a obra de Cristo, está sendo feita em nós através dele. Então, se não for eu a fazer as obras e for Cristo a fazer as obras, elas serão aceitas por Deus? De novo, se não sou eu a fazer as obras, é Cristo a fazer as obras, elas serão aceitas por Deus? Claro, elas são plenas, claro que são. São estas obras que Deus aceita, porque elas são perfeitas. Paulo, quando fala isso aos seus filhos espirituais em Filipe, que a gente vai ler em Filipenses 2, 12 e 13, ele diz assim: olha, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a vontade dele. Agora, eu oro para que, sabe, a coisa que eu mais quero na minha vida é que isso se concretize em mim. Que o Senhor faça em mim tanto o seu querer como também o efetuar. Eu quero que toda a minha vontade seja igual a dele, para que seja ele agindo em mim. Alguma vez você ouviu falar que Jesus é o nosso exemplo? Já ouviu falar? Mas o que significa isso? Que vamos sair por aí curando como ele curou? Vamos carregar uma cruz como ele carregou? Vamos comer o que ele comia? Vamos vestir o que ele vestia? Vamos também morar em Cafarnaum? Agora, como é que Jesus é o nosso exemplo? Em João 5,30, ele fala isso. Ele fala assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Sabe, irmãos, o Deus do universo, o Deus encarnado, ele disse, o Deus do universo, o Deus, guarda isso. Jesus era Deus encarnado. O Deus encarnado disse que de si próprio não podia fazer nada. Imagina euzinho. Quem sou eu para achar que de mim mesmo eu posso? A gente pode ver em João 8, 28. Ele diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Eu sou. Ele está dizendo: eu sou Deus. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Agora o último exemplo de Cristo. Em João 14, 8, 10, o Filipe dizendo: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês não vão perguntar, quem vê a mim vê o Pai. Como é que você está me perguntando quem me mostra o Pai? Eu sou o Pai. Você não está vendo o Pai aqui, não? Ele está dizendo: o Pai sou eu e o Pai, Pai e eu e o Pai, é tudo a mesma coisa. Porque Ele vive em mim.
É que nós ficamos pensando muito na matéria. Cristo uma pessoa, Deus uma pessoa, mas Jesus está falando de essência. Ele está falando de caráter. Ele está falando de uma coisa muito além da nossa imaginação. Ele está dizendo, somos um em propósito, somos uma ideia, a gente é a mesma coisa, o que um pensa, o outro pensa. A gente está junto, a gente está grudado, a gente não desgruda um do outro. Então, como Cristo é o nosso exemplo, nós temos que viver como ele viveu. É ter essa noção, eu sou miserável, pobre, cego, nu, e que sem Cristo eu estou irremediavelmente perdido, mesmo que eu pertença ao chamado povo de Deus. Meus amigos, eu vou falar uma coisa que vai te assustar. Se Cristo tivesse feito as obras dele por conta própria, ele seria um pecador igual você e eu. Guarda isso. Por quê? Porque ele era um de nós. As obras de Cristo foram aceitas porque foi o Pai que fez nele. Guarda isso. Por isso as obras dele são perfeitas. No final das contas, as obras de Cristo são as obras do próprio Deus. Então eu posso afirmar que as obras de Cristo em mim são aceitas porque as obras dele foram as obras do Pai, nele, através do Espírito Santo. Cristo era o santuário. Lembra disso? Cristo era o santuário. E a Shekinah, dentro do santuário, era o Pai vivendo nele. Era a lei vivendo nele. Como é que a gente pode imaginar que a gente é maior que Jesus? E agora, para finalizar, já estou finalizando, eu vou colocar por terra, pela graça de Deus, o argumento da maioria dos crentes na atualidade. Nós dizendo assim, ok, eu sou incapaz de vencer o pecado. Aliás, não fale em pecado nas igrejas hoje em dia. Não fale. Se você falar em pecado hoje em dia nas igrejas, você vai ser escorraçado. Em muitas delas, não em todas, mas em muitas delas. A gente não pode falar. Então, se eu não sou capaz de vencer o pecado, então não tem nada que eu possa fazer. Vamos lá. Cristo também era incapaz. Eu vou dizer isso. Cristo era incapaz de vencer o pecado. Você já imaginou isso? Que Cristo era incapaz de vencer o pecado? Ele era como eu e você. Ele era incapaz de vencer o pecado e realizar as obras do Pai. Então, como ele resolvia isso? Jesus fazia algumas coisas. Ele buscava desesperadamente o Pai em oração, porque ele sabia que ele dependia totalmente dele. Segundo, ele conhecia e usava a palavra para vencer as tentações. Terceiro, ele se submeteu à vontade do Pai de forma deliberada, consciente. Ele cedeu a sua vontade à vontade do seu Pai. Ele abriu mão da vontade, ele abriu mão dos desejos, ele orava desesperadamente e ele usava a palavra para vencer as tentações. Como é que nós, miseráveis pecadores, poderíamos sair uma manhã da nossa casa para qualquer lugar que a gente vá
sem nos consagrarmos a Deus. Saímos de casa sem estudar a palavra de Deus, sem nos alimentarmos dela, sem meditarmos nela. Amigos, é pela contemplação que nós somos transformados. Quanto mais você se transforma igualzinho naquilo que você contempla. Jesus não saía de casa sem se consagrar ao Pai, sem ter a certeza de que o Pai estava com ele. Olha o que a Bíblia diz. João 2, 3 a 5. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Em 1 João 3,24, diz, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. Queridos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 6,22, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Para finalizar, eu quero lembrar vocês do endemoniado de Gadara. Estão lembrados do endemoniado de Gadara? O que ele fazia? Quebrava corrente, destruía tudo, quebrava pedra. O bicho era louco, fazia coisa assim que o pessoal olhava, corria, tinha medo, desesperado, porque o sujeito fazia coisa sobre-humana. Ou seja, a obra que esse demoniado de Gadara fazia era natural ou sobrenatural? Essa obra que o demoniado de Gadara fazia era uma obra sobrenatural. Não era ele fazendo. Era o diabo fazendo nele. Portanto, o endemoniado de Gadara é um evento de contrafação do que Cristo quer fazer em nós. Eu vou usar um termo agora, espero que vocês não se choquem. Nós temos que ser cheios. Eu não vou usar essa palavra porque seria muito ruim se eu usasse essa palavra. Mas a ideia que eu gostaria de passar. Nós deveríamos estar, assim como o endemoniado estava possuído por Satanás, nós temos que estar possuídos pelo Espírito Santo. Para a gente fazer uma obra sobrenatural, como o endemoniado fazia, nós precisamos ter o Espírito Santo em nós para fazer uma obra sobrenatural. Portanto, obediência não é uma obra natural. Obediência é uma obra sobrenatural no ser humano. Ellen White diz que não há desculpa para o pecado, porque toda providência foi tomada para que eu e você nos tornemos mais do que vencedores por aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro 1, 3, 4, de seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas, preciosas e grandiosas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. E qual foi a preciosa e grandiosa promessa que ele fez? Quem crê em mim e ouve minhas palavras, ouvir aqui é obedecer. Eu e o Pai viremos até ele e nele faremos morada. Eles não vão vir de passagem. Eles vão vir de mala e cuia, como diz um popular.
Vão trazer gato, cachorro, mala, vão instalar móveis, vão botar tudo lá dentro e vão fazer da minha vida e da tua vida a casa deles. É morada. É morada. Não é Airbnb. Não é hotel. Não é uma pousada. Ele vai vir fazer habitação, morada, permanência. Quem crê em mim e obedece ao esforço que eu falei, aquele que quer obedecer, olha que coisa linda. Eu estou vendo seu esforço, filho. Eu estou vendo seu esforço. Eu estou vindo fazer morada em você, porque fazendo morada em você, eu vou estar tão pertinho de você, que eu vou poder fazer de você o que você não consegue. Eu quero terminar dizendo, só lendo mais um texto de Ellen White, que diz assim: por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer os seus mandamentos. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade imerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e a deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito. A verdade deve estar plantada, plantada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado, uma estampa com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Cada jota, cada tio, aquele que se torna participante da natureza divina, estará em harmonia com o grande padrão da justiça de Deus, sua santa lei. O que é a justiça de Cristo, então? É a presença do Espírito Santo em nós, fazendo todas as obras da obediência. E eu quero dizer o seguinte: haverá um povo no final da história desse mundo que terá isso. Essas pessoas serão tão dominadas pelo Espírito Santo, e serão eles que darão a última mensagem do alto clamor, convidando o mundo para viver a experiência que eles estão vivendo. É por isso que eles estarão de pé no mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, porque por Cristo eles tiveram vitória sobre o pecado. É isso que representa aquela justiça de Cristo sob o tabernáculo. Queridos, que Deus te abençoe. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar. Tenha um excelente dia. Vou abrir aqui o WhatsApp para aqueles nesse momento que queiram fazer algum comentário, dar a sua opinião sobre o dia de hoje, sobre a aula de hoje, e que Deus abençoe ricamente vocês. Vamos orar. Até sábado que vem. Querido Deus, nosso Pai,
Nós aprendemos hoje, Senhor, que a justiça de Cristo precisa viver em nós. Nós aprendemos hoje, Senhor, que realmente, se a gente pensava que era alguma coisa, hoje a gente entendeu que a gente não é nada. O nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, nossos atos de pseudo-gratidão ou de bondade estão cheias de podridão, de sangue humano inutilizado, não fecundado. Mas, Senhor, se o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, como está aí você, for genuíno, for de Cristo, as pessoas serão tocadas. Porque não havia um lugar onde Jesus chegava que as pessoas não eram tocadas por ele. Por que será, Senhor, que a gente não consegue tocar ninguém? Ou consegue tocar tão poucos? Ou só em alguns momentos? Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha permanência de vivência em nós. Que o Senhor pode trazer mala, cuia, tudo. Venha morar aqui. Venha morar nessa casa. Para que então dessa casa, pelas janelas, pelas portas, pelos telhados da nossa vida, brote luz para o mundo. Dá-nos essa graça, Senhor. Venha viver em nós para que a gente consiga viver essa experiência. Nos dê a oportunidade de vivermos a experiência de ter Cristo vivendo em nós constantemente, o tempo todo. É que eu te oro nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até sábado que vem, se assim o Senhor nos permitir.